This just don't feel right to me. Vai chegando, oiê! Bom dia! Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Vai chegando, galera, que hoje a live tá demais! I think that you'll be happier. Como vocês estão? Tudo bem aí? To be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Quem aí já assistiu as outras lives? Hoje é a terceira. Comenta aí pra mim se você assistiu as duas primeiras. Oi, gente! Bom dia! Bem-vindos para nossa terceira live da série Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. Hoje é a nossa terceira live. Eu já falei aí sobre a jornada para um trabalho que te faça feliz e realizado de verdade. No dia 2 falamos sobre o que é o Theta Healing, expliquei o que é o Theta Healing, contei a história da Havaiana, foi emocionante, teve gente que chorou aqui, eu chorei também. Teve meditação, finalizamos a aula com uma meditação. E hoje eu vou falar como o Theta Healing mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então vou trazer para você aqui tudo o que aconteceu comigo depois que o Theta Healing entrou na minha vida, como que ele entrou na minha vida, como que eu uso ele hoje, como que ele pode servir a nossa vida, servir a sua vida também. Então tem bastante história aí para compartilhar com você. E se você está assistindo o replay, as lives ficam disponíveis aqui no meu Instagram por 24 horas e depois elas ficam disponíveis lá no meu canal do YouTube, tá? Então as outras duas que já saíram do ar aqui do Insta estão lá no YouTube também. E hoje a gente vai falar aí sobre essa jornada do Theta Healing na minha vida, né? Como que isso começou, o que que aconteceu e o que que mudou. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho, porque eu percebi que tem bastante gente nova aqui, tanto participando das lives quanto aqui no meu Instagram, tá? Então, eu sou a Andressa, para quem ainda não me conhece. Eu ajudo as pessoas a viverem seu propósito de vida, a se reconectarem com a sua missão, a serem e viverem quem elas realmente são. Essa é a minha missão, isso que me dá energia e motivação para estar aqui falando com você, é que cada um viva a sua essência. E eu literalmente saí de engenheira, mundo corporativo, gerente de manufatura, para ser uma profissional da área holística. Então hoje eu estou instrutora de Theta Healing e sou terapeuta também, coach holística, e levo aí o Theta Healing para você se conectar com o seu propósito e, enfim, tudo aquilo que serviu para mim, para minha história, que fez a diferença e que me permitiu fazer uma transição de carreira para um trabalho onde eu não me sentia realizada, para algo que hoje é realizada em essência, sabe? Eu tinha tudo materialmente, mas eu também, ao mesmo tempo, não estava me sentindo realizada naquele momento. Feliz, não era minha missão, não era meu propósito. E hoje estou aqui fazendo isso que eu amo fazer, que por mim eu passava horas aqui fazendo com você.
Então essa sou eu, um pedacinho, tá? Se você quiser saber mais sobre minha história, tem 2 vídeos lá no meu canal do YouTube contando detalhadamente para você aí um pouco da minha trajetória. Mas vamos lá, que hoje tem muito conteúdo bacana. Hoje eu vou falar para você o que literalmente mudou e o que aconteceu na minha vida depois que o Theta Healing entrou na minha vida, tá? Então teve aí, nessa história toda, teve reconexão com propósito profunda, teve nessa história toda aí reconexão com alma gêmea, depois teve término de relacionamento com alma gêmea, depois teve rompimento de uma sociedade, depois teve mudança de casa, enfim, tá? Teve Dubai, teve muitas coisas aí nessa história. E antes de eu entrar no detalhe e te mostrar, né, o quanto isso abre caminhos na sua vida, e abriu na minha vida, eu quero te contar como que o Theta Healing entrou na minha vida, né? Como que eu despertei pro Theta Healing. Afinal, isso não era algo que estava nos meus planos, não era algo que eu estava planejando fazer, não era algo que eu falei assim, nossa, vou atuar como instrutora de Theta Healing e ajudar as pessoas a usar isso na vida delas. Não era algo que eu estava planejando, tá? Então, como que essa história começou? Eu já conhecia o Theta Healing porque eu fazia Theta Healing como cliente. Então, a minha cunhada é Theta Healer também e ela era a minha terapeuta de Theta Healing. Então, eu já recebia, né, Theta Healing. Depois eu tinha feito com outra profissional também, enfim, então eu já conhecia a técnica. Porém, eu não tinha planos, né, de fazer os cursos de Theta Healing, por exemplo. E aí a minha cunhada começou, né, dessa, você precisa fazer, porque isso é bom para o autoconhecimento, toda pessoa deveria fazer isso. E ela começou a me trazer essa pulguinha atrás da orelha, né. Eu falei, tá bom, vai, deixa eu olhar esse negócio aqui, porque, né, eu tava super imersa no autoconhecimento, assim como eu sou hoje. E eu falei, vou começar a olhar isso, enfim. E aí, eu tive um processo no ano passado, no início do ano de 2019, onde eu tava me sentindo bem desconectada espiritualmente, assim. Eu tinha tido um reencontro de alma gêmea muito forte, um rompimento com essa alma gêmea muito forte, e aí eu tava me sentindo espiritualmente desconectada. E aí, eu fui procurar essa conexão espiritual, né? Comecei a olhar mais para isso. Sabe quando você se sente, tipo, eu não sentia mais que Deus estava presente comigo, eu não sentia mais que eu conseguia falar com Deus, sabe? Eu tava me sentindo assim. E eu queria resgatar essa conexão espiritual, né? E aí eu tava lá no Rio Grande do Sul, foi um período que eu passei uns 30 dias no Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro em São Paulo. E eu passei uns 30 dias lá no Rio Grande do Sul, porque meu avô tava doente e tudo mais, e eu senti de estar em casa. E aí, naquele momento, eu fui fazer uma sessão de apometria. E nessa sessão de apometria, eu não sei se você conhece ou não, mas a apometria é algo que traz uma conexão espiritual muito forte, né? É um processo espiritual que você acessa vidas passadas para desbloquear algumas questões ou entender o que está acontecendo. E nessa sessão de apometria, a mulher que estava conduzindo o processo, ela chegou numa outra vida que eu tive, né? Que é uma outra experiência que a minha alma viveu, onde eu era uma mulher que tinha uma capacidade mediúnica elevada, que eu tinha uma conexão espiritual elevada, e naquela existência eu fui condenada por isso, fui condenada pela igreja por isso, então fui queimada em fogueira mesmo, etc e tal. E aí, isso estava alimentando meu subconsciente da seguinte forma: eu achava que se eu aceitasse essa capacidade mediúnica hoje, eu seria condenada novamente. Então eu estava inconscientemente bloqueando essa comunicação espiritual na minha vida, essa conexão espiritual. E aí, nesse trabalho de apometria, a gente desbloqueou, né, esse acontecimento, a gente desbloqueou esse episódio da minha vida e automaticamente isso me abriu para uma nova conexão espiritual. De que forma que isso aconteceu? Oi, Aninha! Maravilhosa! Que bom que você tá aqui. E de que forma isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte forma.
Eu fiz essa sessão de apometria e aí eu tava lá no sul ainda e eu cheguei em casa, assim, à noite e fui assistir uma live da Luana Ferreira. E aí eu tava assistindo essa live da Luana e era uma live de uma aula sobre cristais, assim, não tinha nada a ver com Theta Healing, né? E aí eu falei, deixa eu ver a agenda deles, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda de cursos deles e tudo mais. E aí eu olhei a agenda de cursos deles e ia ter um curso em São Paulo, do DNA Básico, que é o primeiro curso da técnica, em São Paulo, bem na semana que eu ia voltar do Rio Grande do Sul. Aí, antes de dormir, eu fui meditar e escrevi no meu caderninho de perguntas pro universo, escrevi, né? Deus, me dá um sinal se é o momento de eu investir nisso agora. Me dá um sinal se é a hora de eu fazer isso agora. E meditei, pedi para Deus e fui dormir. E no meio da noite, no sonho, a Luana apareceu no meu sonho. E ela apareceu no meu sonho e ela começou a fazer download em mim, que é uma técnica do Theta Healing. E aí eu lembro que no sonho eu olhei bem nos olhos dela e falei, eu aceito, eu aceito, eu aceito. E aí eu acordei e entendi que aquela era a resposta que eu tinha pedido pro universo. E comprei o primeiro curso aí do Theta Healing, investi no primeiro curso do Theta Healing. Ou seja, eu fiz um desbloqueio de algo que estava me impedindo de ter essa conexão espiritual e o Theta Healing literalmente entrou na minha vida. E eu fiz o primeiro curso, gente, em maio de 2019. E aí eu vou trazendo essa história para vocês com elementos de reflexão para a sua vida também, que é isso que eu gosto de fazer, né? Eu sempre falo para todo mundo que me segue, para os meus clientes, né, que a nossa história é algo único que a gente tem, né? Ninguém consegue ter a história que eu tenho, ninguém consegue ter a história que você tem. Isso é único, né? Então, de que forma a gente traz a nossa história, a nossa vivência, a nossa experiência para compartilhar insights, aprendizados e gerar reflexão para a história de vida da outra pessoa. E é isso que eu procuro fazer aqui. É trazer os conteúdos e trazer a minha vivência, a minha história com esses insights, com essas reflexões para o seu processo de despertar, para a sua história, sabe? Porque a sua história é única também. E aí você vai juntando nela os elementos para a sua própria evolução, para o seu próprio despertar com o seu propósito. Então é sobre isso tudo que a gente está falando essa semana nessas 8 aulas da série Desperte Seu Propósito com Theta Healing, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui também. A Marcinha falou, que história massa. Obrigada, Marcinha. Não, nem começou. Tá aqui, ó. Eu fiz até uma linha do tempo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Nem começamos. Então, o que acontece? Eu fiz o primeiro curso em maio de 2019. Vai vendo aí o tempo das coisas, tá? Eu fiz aquele curso, gente, e foi assim. Naquele curso eu tive, primeiro, eu não acreditava que eu conseguia falar com os anjos da guarda, que eu conseguia ver anjos da guarda, eu não sabia que eu tinha essas capacidades, né? Eu não sabia que eu conseguia fazer uma leitura intuitiva numa pessoa, ler o campo energético daquela pessoa, eu não sabia que eu podia acessar as minhas próprias crenças limitantes, né? Eu não sabia quantos níveis de crença a gente tem, o quão profunda podem ser as nossas crenças limitantes. E isso era algo que me gerava um certo inconformismo, porque antes eu atuava só como coach, né? E aí eu sentia que quando eu estava trabalhando alguma crença com as minhas clientes do coaching, eu sentia que era algo muito superficial, né? Que era uma mudança muito a nível consciente, que não era algo tão profundo. Embora elas tivessem resultado, não era algo tão profundo. E aí, quando eu entrei no Theta Healing, eu entendi, né? Porque quando eu atuava no coaching sem o Theta Healing, eu acessava um dos 4 níveis de crença. Nós temos 4 níveis, que vai até nível genético, nível de alma. Então, eu vou explicar, vai ter uma aula aqui que a gente vai falar só sobre isso. Mas aí eu entendi o quão profundo isso pode ir, né? E aí, nesse primeiro curso, eu me reconectei com todas essas capacidades que já estão dentro da gente, mas que às vezes a gente não sabe. Então, eu me reconectei com a minha capacidade intuitiva, com a minha conexão espiritual, com saber se conectar com os meus mentores espirituais, com os meus guias, com os meus anjos. Aprendi a desbloquear crenças em mim mesma
e aprendi como que eu manifesto coisas para minha vida, e tudo isso que eu aprendi a fazer em mim, eu também aprendi como fazer nos outros, que é o que o primeiro curso proporciona, né? Só que eu não tinha intenção de atender como Theta Healer, né? Eu fui fazer o primeiro curso pro meu autoconhecimento, para usar para mim, tá? E aí o que acontece? Naquele primeiro curso eu tive um grande impulso e um grande despertar para aprimorar e fortalecer o meu amor próprio. Eu vinha de um rompimento aí, de um envolvimento de alma gêmea muito forte, que a gente teve um primeiro contato, depois separou, e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu senti muito de fortalecer o meu amor próprio, né? De trazer essa cura, de fortalecer o meu amor próprio. E aí muitas coisas já começaram a acontecer instantaneamente, assim, quando eu fiz o primeiro curso. Primeira coisa, né? Lembra que eu falei, eu não tinha intenção de atender como Theta Healer. E aí o que aconteceu? O curso que eu fiz era de segunda a sexta, todas as noites. Na quinta-feira eu cheguei em casa. Eu dividi o apartamento com uma amiga e tinha mais 2 amigas nossas que estavam lá. E eu cheguei vibrando em Theta, que é a frequência cerebral que a gente acessa com o Theta Healing. Eu cheguei, né, paz e amor total, em outra vibração, em outra dimensão. E eu comecei a conversar com elas. E uma delas, elas estavam em 3 lá em casa quando eu cheguei. E uma delas eu não conhecia, que é a Duda. E aí eu cheguei lá, a gente começou a conversar e eu tava muito presente, porque eu tava vibrando em Theta ainda, eu tava muito presente. Eu comecei a conversar com ela, ela falou, Dessa, eu quero muito fazer uma sessão com você. E eu falei, como assim? Eu nem tô oferecendo sessão ainda, eu nem sei quanto que eu vou cobrar por uma sessão, nem sei quanto que se cobra, nem sei como é que é, não sei nada. Ela falou, não, mas eu quero fazer uma sessão com você. Aí tá bom, eu sei que no domingo ela foi na minha casa, eu formei na sexta, então segunda a sexta eu formei na sexta, no domingo ela tava na minha casa, eu fiz uma sessão nela. E ela foi lá só pra gente conversar, porque eu tinha receio ainda, eu falei, como assim eu vou atender já, né, E aí, o curso ele dá essa qualificação, né? Você pode atender logo que você sai do primeiro curso. E aí, no domingo, eu comecei a conversar com ela e a gente conversando e começamos a entrar em conversas super profundas. E eu falei, tá, vamos lá, você quer fazer um Theta Healing? Vamos fazer? E aí a gente fez. E foi muito profundo. E ali eu vi que esse negócio realmente era algo forte em mim, era algo que eu conseguiria utilizar para ajudar os outros, né? Mas enfim, eu deixei isso ainda muito embaixo do pano, assim, eu deixei muito na gaveta, sabe? Eu falei, não, né? Deixa ali, tá tudo bem, ok. Só que aí, gente, o meu projeto de trabalho, ele começou a crescer. As coisas começaram a dar mais certo, né? Nos cursos que eu tava lançando na época e tudo mais. Aí a minha sociedade, né? Eu fiz sociedade com 2 amigos, a gente começou a se dar muito bem, então algumas coisas começaram a se movimentar numa velocidade um pouco maior. E aí, em setembro, então maio eu fiz o primeiro curso, na primeira semana já tinha gente batendo na porta para ser atendida. Em setembro eu fiz o segundo curso. E ali foi foda, porque eu fiz o segundo curso em setembro, e ali eu acessei curas muito profundas com relação ao meu trabalho. E eu comecei a me reconectar cada vez mais com a minha essência, porque é isso que o Theta Healing ele te proporciona. Como você vai tirando várias crenças e vários bloqueios internos que você tem, você vai se reconectando cada vez mais com a sua essência. Então eu fui me reconectando muito com a minha essência e ao mesmo tempo isso começou a me gerar inconformismo com a forma com a qual eu estava conduzindo o meu trabalho naquele momento. Mas eu não sabia ainda por que era esse inconformismo, do que era esse inconformismo. Mas eu vi que alguma coisa ia mudar. E aí, aquela pessoa que tinha sido minha alma gêmea, que eu tinha me reconectado lá no início do ano passado, ela tava meio de namorico com uma pessoa. E aí eu fiquei sabendo disso e eu fiquei muito mal, muito mal. Eu tive uma catarse, assim, eu fiquei muito mal mesmo, muito mal mesmo. E aí eu vi que eu não tinha curado aquilo dentro de mim e que eu precisava curar.
E aí, eu falei, tá bom, então agora eu vou começar a olhar para essas questões de forma mais profunda, né? E aí eu senti um resgate do Theta Healing, né? De falar, tá bom, vamos usar esse negócio mesmo, de verdade? E aí, de maio a setembro, que isso tava morno na minha vida, o que eu comecei a fazer? Eu falei, agora eu vou começar a ler o meu livro, né? Porque de maio até setembro eu não tinha lido o livro da técnica, olha só. E aí eu peguei um dia e falei, vou no café trabalhar agora. Tem um café que eu ia muito aqui em São Paulo, que é o Aflora, lá no Purana. E aí eu falei, vou lá no café trabalhar hoje à tarde e vou levar o meu livro de Theta Healing pra ler. E levei o meu livro de Theta Healing pra ler. E deixei o livro assim, tipo, aqui do lado da mesa, meu computador aqui, né? Tava ali, tomando um café, trabalhava um pouquinho, li o livro, beleza. Daqui a pouco eu tava sentada numa mesa que eram 2 lugares. Daqui a pouco eu, assim, eram 2 mesas. Aí eu sentada ali, quando veio um cara, chegou assim, ele falou, posso sentar com você? E eu falei, pode, lógico, na mesa do lado, né? E eu ia sentar lá fora. Eu cheguei a sentar lá fora, levantei e fui lá pra dentro. Falei, não, vou lá pra dentro. E aí esse cara, posso sentar com você? Eu, pode. Aí ele sentou e eu sabia quem ele era. Ele não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ele era porque ele organizava eventos, ele organizou um evento do Gabriel Goff, que é um cara super mentor meu. E ele sentou do meu lado, assim, e aí eu falei pra ele, eu te conheço, né? Eu fui no evento que você organizou, assim, assado. Ele, ai, que massa, não sei o quê. Aí começamos a conversar. Aí daqui a pouco ele olhou pra mesa, assim, e olhou o livro do Theta Healing. E aí ele olhou assim, você é Theta Healer? E eu falei, sim, timidamente, né? Eu, sim, por quê? E ele, eu saí de casa hoje pedindo por Theta Healing. Eu falei, não. Você não está me falando isso, né? Você não está me falando isso. Aí, gente, mais uma comprovação do universo, né? Mais um peteleco do universo. Andressa, acorda pra vida. Só que não contente, eu cheguei em casa e comecei a pedir pro universo, né? Eu falei, Deus, é isso mesmo? É isso que você quer que eu faça? É isso que você quer que eu use? E aí esse cara, ele foi lá na minha casa para ele ser atendido por mim, né? No dia seguinte. Isso foi numa terça, na quarta de manhã ele tava na minha casa para ser atendido. Aí eu atendi ele. E depois dele eu atendi aquela minha amiga de novo, a Duda. Eu atendi ele e atendi a Duda. E foram 2 sessões muito profundas, assim. E aí, quando a Duda foi embora lá de casa, eu comecei a falar com Deus de novo. Eu falei, Deus, é isso mesmo? Tipo, me dá um sinal, me dá uma resposta. Eu preciso saber se é isso mesmo ou não. Eu preciso ter certeza se é isso ou não. Me dá uma resposta. E beleza, pedi isso pra Deus e ok, segui meu dia, segui meu trabalho. Ainda meio sem acreditar naquilo. No dia seguinte, quinta-feira, às 9h09 da manhã, a Duda me liga. E a gente só se falava pro WhatsApp ou pessoalmente, porque a gente morava no mesmo prédio, né? A Duda me liga. Dessa, eu preciso falar com você. Eu falei, fala, o que foi? E ela falou, eu preciso te dar um feedback de tudo que tá acontecendo na minha vida depois dessas sessões. E aí, na hora, os meus olhos encheram de lágrima, eu me arrepiei inteira, porque eu falei, Duda, você não faz ideia que essa sua ligação é uma resposta que eu pedi pro universo ontem. E ela falou, pois então e não negue, ela falou. E aí foi ali, gente, que eu entendi, né? Foi em setembro. Foi aí que eu entendi, eu falei, realmente, tipo, essa ferramenta, essa técnica, ela faz parte da minha missão, ela faz parte do meu caminho. E ali eu assumi essa verdade, né? Essa reconexão com a minha essência na minha vida. E aí, em outubro, eu já emendei mais 2 cursos. Então, eu já tinha feito 2 e em outubro eu fiz mais 2 cursos, né? De aprofundamento. E aí, gente, foi muito louco. Porque olha só. Olha a conexão das coisas, como é tudo maravilhoso. Quando é pra ser, é pra ser. Quando eu fiz esses 2 cursos em outubro,
eu literalmente meti a cara. Eu falei, tá, já que é, né, vamos, eu vou com tudo. Eu sou muito intensa. Então, quando vem, eu falo, vamos, né? Vamos, confia na vida e vai, e se movimenta e as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. Quando eu fiz esses cursos em outubro, lembra daquele inconformismo que eu falei, que eu comecei a ter do meu trabalho? Olha a cura que eu acessei nesses cursos. Eu percebi que eu tinha um padrão de competição com o meu irmão. E o meu irmão, ele é consultor financeiro. E na época eu estava trabalhando no nicho de finanças. Eu já tinha conseguido ajudar muitas mulheres, porque lidar com o pilar financeiro e a organização financeira é algo que eu estudei muito, que eu apliquei na minha vida e que eu entendi o conceito por trás do dinheiro, né? Então, eu estudei muito sobre isso e eu ajudava as mulheres a se organizar financeiramente. E aí, eu percebi que eu tinha um padrão de competição com meu irmão desde a infância, de episódios que aconteceram lá na nossa infância. E eu curei isso nesse curso que eu fiz em outubro. E depois que eu curei isso, eu falei assim, nossa, a partir de agora, então, se aparecer uma nova pessoa, se aparecer uma nova cliente que venha me pedir por investimentos, porque tinha gente que me pedia para ajudar para organizar e tinha gente que me pedia para investimentos. E eu falei, se vier alguma cliente agora que venha me pedir por investimentos, eu vou direcionar para o meu irmão. E eu pratiquei o perdão naquele treinamento com o meu irmão, escrevi uma carta para ele, depois eu queimei essa carta e pratiquei esse perdão e fiz esse comprometimento comigo que eu ia repassar, né, clientes para ele caso viessem até mim. Deu 2 dias depois, apareceu uma amiga de uma amiga minha querendo ajuda para investimentos e eu pude direcionar isso para o meu irmão, porque eu aprendi que eu não precisava mais competir com o meu irmão, eu podia complementar o meu trabalho com ele. E eu entendi da onde vinha esse padrão de competição que era da minha infância. E aí ali eu comecei a entender que o meu trabalho, a minha profissão, não era levar essa mensagem somente da educação financeira, mas que era muito mais de ajudar a pessoa a se reconectar com o propósito de vida dela, com ela viver uma vida que realmente faça sentido. E através dessa vivência do seu propósito, de uma vida que realmente faça sentido, aí sim ela vai ganhar muito dinheiro, aí sim ela vai saber se organizar financeiramente, aí sim ela vai saber usar o dinheiro para servir o plano de vida. Mas antes ela precisa construir um plano de vida que está conectado com a essência e com o propósito dela, senão fica tudo muito vazio. E foi ali que eu entendi qual era a minha missão, qual era a forma que eu ia manifestar a minha missão para o mundo, de levar a transformação para a vida das pessoas, sabe? Então, foi muito rápido, porque foi assim, muito tipo, plim, caiu, acessei aquilo que estava bloqueando. E era isso que estava me deixando inconformada com o meu trabalho, isso que estava me trazendo uma incongruência com aquilo que eu acreditava na minha essência, no meu coração, com a forma que eu estava fazendo. E aí foi 360, né? Porque aí eu comecei a mudar tudo, a mudar a comunicação, eu comecei a falar, não, mas não é disso que eu quero falar, eu não quero falar de dica financeira, eu não quero falar de, organize o seu dinheiro assim, assim, assado. Não, eu quero falar de a pessoa viver o que ela quer viver. E se para isso ela precisa de dinheiro, tudo bem, então vamos lá. Mas antes ela tem que saber o que ela quer viver, ela tem que saber o que faz sentido para a vida dela, ela tem que trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que ela ama fazer. Então eu comecei a gerar isso dentro de mim, sabe? E querer trazer isso para o mundo. E aí nesse curso eu também acessei outra coisa que foi muito paradigma assim quebrado, que foi o seguinte: eu comecei a trabalhar, uma das técnicas que a gente aprende no Theta Healing é como que a gente manifesta a vida que a gente quer viver, né? Como que a gente manifesta os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente é, como que a gente cria isso na nossa vida, né? Como que a gente cocria isso. E aí, uma das coisas que eu tava trabalhando nesse curso é o meu grande sonho de ter um instituto, de viajar ao mundo fazendo eventos e palestras, né? De trazer esse novo formato de educação para as pessoas. E aí, eu trabalhei isso e eu trabalhei crenças relacionadas a isso nesse curso. E nessas crenças,
eu vi que, na verdade, eu estava me apegando a um lugar físico, quando que, na verdade, não tinha por que eu ter que criar um negócio físico. Meu, e acabou de cair uma ficha agora, porque eu acabei de... Olha como tudo é maravilhoso. Naquela sessão, a terapeuta que me atendeu, ela falou assim, Dessa, tá me vindo aqui que, tipo, esse seu negócio, ele não precisa única e exclusivamente ser físico. Esse seu negócio, ele pode ser digital, ele pode ser online. E você pode, inclusive, colocar uma plaquinha na sua mesa uma plaquinha na sua mesa do nome da sua empresa, para que você tenha a sensação, independente do lugar que você está trabalhando, que a qualquer dia você está entrando nesse seu espaço, nessa sua empresa. E eu lembrei disso agora, eu tô emocionada de falar. Porque ela falou, o seu negócio, ele é mundo, ele é expansão, ele é levar essa mensagem independente de um lugar físico. E eu falei, meu, caraca, é isso, sabe? E aí, olha o que aconteceu. Que louco. Porque na semana seguinte, esse curso ele foi no final de semana. Na semana seguinte, eu cheguei em casa, o curso terminou no domingo. Na terça-feira eu cheguei em casa e a minha amiga falou assim pra mim, eu dividi a AP, né? E ela falou, Dessa, a minha mãe vai ter que vir pra cá, morar aqui em São Paulo, e eu vou precisar do quarto, então eu preciso que você libere o AP. E eu preciso que você faça isso, tipo, em uma semana. E eu falei, caraca, meu. E aí eu entendi que essa mudança, que sair de casa, era um movimento dessa cura que eu tinha acessado no curso. E aí eu senti que não era o momento de eu ter um local fixo. Eu falei, meu, não vou alugar um AP agora, fazer contrato, etc e tal, porque eu senti que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Alguma mudança grande estava por acontecer na minha vida. E aí eu fui para casa de um amigo meu. Eu pedi para ir para casa de um amigo meu. A Aninha falou, quando eu fui... Exato, olha só. Aí... Oi, Dessa, saudade também, linda. E aí, eu pedi para um amigo meu para ficar uns dias na casa dele, o Max. E aí eu fui para casa do Max e olha que bizarro, gente. O dia que eu cheguei na casa do Max foi exatamente um ano depois de eu ter me mudado para São Paulo. Exatamente um ano depois. E qual foi o primeiro lugar que eu fiquei quando eu me mudei para São Paulo? Foi na casa do Max. Então, um ano depois, exatamente um ano depois, eu voltei exatamente para o mesmo lugar de quando eu cheguei em São Paulo. Ou seja, literalmente um ciclo estava se encerrando para outro ciclo começar. E eu não sabia ainda que outro ciclo era esse, eu não sabia de que forma isso ia acontecer. E aí, nesse mesmo tempo, isso foi em novembro. Em novembro eu tava na casa do Max, então em novembro eu já tinha aí 4 cursos de Theta Healing que eu tinha feito. Dia 26 de novembro foi o meu aniversário e no dia 27 de novembro eu apliquei para uma bolsa no curso do Theta Healing, né? Eu apliquei para uma bolsa para ser instrutora. O que é ser instrutora? Ser instrutora é quando você pode ensinar a técnica para outras pessoas aplicarem nelas mesmas, serem praticantes, ou para elas serem terapeutas de Theta Healing. E eu queria me tornar instrutora, por quê? Porque tem 2 cursos de especialização do Theta Healing, de aprofundamento, que eu queria ter como instrutora para poder fazer isso nos meus eventos e nas minhas palestras que eu quero fazer pelo mundo inteiro. Então, era por isso que eu queria ser instrutora. E aí, eu resolvi, no dia 27 de novembro, dia depois do meu aniversário, me inscrever na bolsa, para ganhar a bolsa para fazer o curso de instrutora. E me inscrevi, não falei nada para ninguém, fiquei quieta, me inscrevi e soltei. Falei, vamos ver no que dá. Ponto, sem expectativa nenhuma, zero de expectativa. E aí, nesse período, final de novembro, eu comecei a me reconectar de novo com aquela alma gêmea. E a gente começou a ter a nossa proximidade e eu comecei a sentir que algo estava diferente na nossa energia, assim, sabe?
Mas enfim, eu ainda tava muito nessa de tipo, acho que eu vou embora de São Paulo, enfim, eu tava vendo que alguma coisa ia mudar. E aí, em novembro, início de dezembro, eu senti um chamado de ir pra minha casa, de ficar uns dias lá no sul, que tava acontecendo algumas coisas na minha família. Eu senti que eu tinha que ir pra lá pra dar um suporte, pra me colocar à disposição. Eu fui, fiquei uma semana no Rio Grande do Sul. E aí eu entendi, né, todo esse chamado e eu falei, gente, realmente eu vou embora, eu vou dar um rolê pelo mundo, vou sair por aí, eu preciso só de um computador e de uma internet para trabalhar. Eu vou dar um rolê pelo mundo e vou viver esse meu sonho, né? Quem sabe talvez esse seja o convite para esse meu sonho de rodar o mundo fazendo eventos e palestras acontecer. E eu ia morar em Bali. E aí, beleza, tava com isso já definido e tal, que eu ia embora. E aí, no início de dezembro, eu fui conversar com essa pessoa, que é minha alma gêmea, né? Eu fui conversar e falei, eu tô indo embora e tal, realmente decidi que eu vou embora. E, enfim, eu só vou arrumar minhas coisas agora, fim do ano e tal, vou definir exatamente, né, se é Bali mesmo, enfim, etc, e vou partir. Eu vou dar um rolê por aí. E aí eu falei pra ela, eu vou te perguntar pela última vez se você quer viver isso comigo ou não. Porque ela falou assim, se é isso que você realmente quer, que seu coração quer, eu falei, o meu coração quer outra coisa, o meu coração quer viver com você a história, o nosso sentimento, tudo que a gente sente, mas eu não posso mais ficar perto de você alimentando uma expectativa de um relacionamento. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver um relacionamento, eu quero me abrir para as possibilidades que a vida tem para me dar. E ficar aqui alimentando isso não tá me fazendo bem. E aí, quando eu falei isso, ela falou: não, eu topo ir com você. E aí eu falei: caraca. E aí a gente ficou juntos no final do ano, né, de dezembro, então, e aí tudo mudou, porque eu falei, tá bom, então agora eu vou pensar as coisas pra gente, né, enfim. E aí em janeiro nós faríamos uma viagem, aí já tinha comprado tudo, né, porque eu sou intensa, então ou vai, né, e aí, beleza, comprei a nossa viagem, tava tudo certo, pousada reservada, passaríamos um período incrível na Chapada dos Veadeiros e tal, beleza. E aí, fui passar o ano novo. Daí nesse período, esqueci. Nesse período, a gente teve essa reconexão, ficamos juntas e tal. Aí eu recebi a resposta da bolsa de Dubai, pra ser instrutora, que eu tinha ganhado a bolsa. Eu tinha pedido a bolsa para 3 cursos, dos 3 cursos eu ganhei para 2, uma bolsa parcial, não foi integral. E eu ganhei a bolsa. E aí eu falei, caraca, tipo, como assim, né? Porque eu já tava sem residência fixa em São Paulo, tinha me reconectado com essa alma gêmea, veio o curso de Dubai, eu não tinha me planejado financeiramente para ir para Dubai, porque, tudo em dólar, passagem em dólar, o curso em dólar, ia ter que pagar parte do curso, Dubai é extremamente caro. E eu falei, tá bom, né? E aí eu tinha conseguido uma grana e tal, e eu falei, essa grana era para outra coisa, né? Para eu investir no projeto do meu trabalho. E eu falei, cara, mas talvez, né? Vamos lá. E aí comecei a perguntar para Deus de novo. E aí Deus me trouxe um taxista do Uber que falou de. Um motorista do Uber que falou de Dubai do nada. Me trouxe uma conexão com uma outra mulher que organizava viagens para Dubai do nada. Já contei essa história aqui em outra live. Então, assim, tudo tava me remetendo a Dubai. Eu entendi que realmente eu deveria ir. E o curso em Dubai era em fevereiro de 2020. E aí, enfim, tava vivendo essa reconexão com essa alma gêmea, super feliz e tal, etc. Em janeiro a gente ia viajar, beleza. Dia 2 de janeiro, eu tava lá na Bahia, eu tava passando ano novo lá. E aí, dia 2 de janeiro, eu recebi uma mensagem dela falando que não era como um casal, que a gente ia seguir essa nossa conexão e que ela sentia que não era como um casal e tudo mais. E aí, banho de água fria. E eu falei, caraca, tipo, acabou, né? E agora? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito sem chão, assim, né? E aí beleza, tá bom. Então agora mesmo é que eu vou embora de São Paulo, né? Eu vou ficar fazendo o que em São Paulo? Vou embora mesmo. E aí voltei da Bahia, dia 9 de janeiro, eu voltei, vou embora de São Paulo, beleza, já tava vendo tudo, né?
quando ia, etc e tal. E nisso já tava na casa de outro amigo meu, aí fui pra casa de outra amiga minha, fiquei mudando de casa em casa. E aí eu ia embora. Aí tem um cara que é o meu guia espiritual, o Bruno, apareceu na minha vida. E o Bruno me mandou uma mensagem, a gente foi tomar um café e o Bruno me fez enxergar que, na verdade, eu tava fugindo do meu processo de cura, né? Que o meu processo de cura, ele tava aqui. E que eu estaria tomando uma decisão de ir embora por fuga, fora do meu centro. E eu falei, caraca, verdade, né? E eu decidi ficar. E nisso, aí o universo me trouxe já uma casa para morar com as pessoas que eu queria morar. Eu queria uma casa que fosse que tivesse um espaço para fazer eventos, workshops, palestras, que tivesse contato com a natureza, que tivesse plantas. E eu comecei a usar a técnica do Theta Healing para manifestar essa casa na minha vida. E essa casa veio através dessa conexão com o Bruno. Então, o Bruno conhecia uma amiga que estava morando numa casa que estavam procurando gente para dividir. E era essa casa que eu moro hoje. E essa casa tem tudo isso que eu queria, tudo isso que eu estava pedindo. E aí eu fui para Dubai, fiz os cursos de instrutora em Dubai, fiz 3 cursos lá em Dubai para ser instrutora. Então, hoje, ao todo, eu tenho 7 cursos aí da técnica Theta Healing. E, gente, em 9 meses, eu me tornei instrutora de Theta Healing. Em 9 meses, eu vi que eu ia levar esse conhecimento para mais gente. Eu vi que eu podia expandir essa mensagem para mais gente. Eu vi que grande parte da essência do meu trabalho traz essa técnica, traz essa filosofia. E sim, é uma gestação, é uma criança que nasceu, exatamente, 9 meses, é uma coisa nova que nasceu. Só que aonde que eu quero, aí lembra que eu te falei que eu ia te trazer reflexões, né? Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, quando eu fiz o meu primeiro curso lá em maio de 2019, primeiro eu fiz ele buscando autoconhecimento. Eu não fiz ele buscando uma profissão, eu fiz ele buscando autoconhecimento. E o universo me trouxe pessoas, porque eu não estava procurando cliente naquele momento. Aí me trouxe a Duda, me trouxe aquele outro cara e me foi colocando pessoas no meu caminho para eu compartilhar esse conhecimento, essa técnica. E aí eu comecei a ver que eu podia ter uma troca por isso, que eu podia ganhar com isso, que isso podia fazer parte da minha profissão. Ou seja, eu não era nem formada ainda. Na semana que eu estava fazendo o curso, eu já tive a possibilidade de atender outras pessoas. Que o universo me trouxe, não fui eu que estava buscando. Só que por que isso tudo aconteceu? Porque eu me coloquei em movimento. Então eu fiz a formação e eu já saí da formação com a possibilidade de ter essa nova profissão. E aí eu comecei a incorporar isso na minha vida e as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque eu entrei em movimento. Porque eu quis olhar para dentro, porque eu agi. E você acha que lá em maio, quando eu fiz isso, eu imaginei que eu seria instrutora hoje da técnica, que eu poderia te ensinar a aplicar a técnica hoje na sua vida, para você ser terapeuta de você mesma ou você ter uma nova profissão se você quer viver? Você acha que lá em maio eu imaginava isso? Eu não tinha ideia disso, eu não tinha clareza disso. Eu nem fazia ideia disso. A Aninha me viu em novembro, né, Aninha? Em novembro eu falava de ser instrutora de Theta Healing. Nem sonhava que eu ia ser instrutora. Eu sabia que um dia isso talvez pudesse acontecer, mas eu não sabia quando, eu não sabia como, eu não sabia que seria em Dubai, eu não sabia que seria tão rápido. Entende? E aonde eu quero chegar com isso? Também. Você não está aqui por acaso. Você não vem aqui para o meu Instagram por acaso. Você não está assistindo essa live por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. E ao longo do que a gente vive na nossa vida e das coisas que vão surgindo, a gente vai tendo sentimentos, a gente vai tendo insights, coisas vão aparecendo pra gente que a gente fala assim, será? Que a gente fica assim, nossa, tipo, será que é isso? Será que é realmente isso?
E por que eu quero te falar essa história? Porque foi justamente por acreditar nesse será que é isso? Que aconteceu tudo isso que eu te contei na minha vida. Que o Theta Healing me proporcionou tudo isso. Porque um dia eu dei ouvidos para esse será. Porque esse será nada mais é que a voz do seu coração falando para você, te mostrando um chamado, te abrindo os olhos para esse chamado, só que é os olhos da sua alma. Não é esses olhos que você quer ver com eles, são os olhos do seu sentir. E eu senti isso e eu falei, eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai dar, eu não sei como vai ser, mas eu vou. Eu vou porque esse sentir, ele tá aqui dentro, ele tá vivo aqui dentro. Então, essa reconexão que eu tive com o meu propósito, e hoje se eu faço uma live assim pra você, que vem muito da minha alma, do meu coração, se eu posto um vídeo, se eu posto um texto, se eu faço um stories, qualquer coisa, isso tá muito conectado com quem eu sou e com a minha essência, porque o Theta Healing me trouxe essa reconexão. Porque quando eu comecei meu trabalho lá atrás, mesmo depois da transição de carreira, eu levava a transformação, sim, mas não era 100% eu, sabe? Eu não tinha compreendido ainda como era essa mensagem. Eu não tinha compreendido ainda. Mas eu fazia com amor aquilo que eu estava fazendo e ajudava muita gente. Mas faltava algo, tinha um inconformismo aqui dentro de, né? Algo ainda não estava 100% encaixado, como está hoje. Só que eu agi, mesmo assim, sabe? E sim, eu fiz um curso que na primeira semana que eu fiz esse curso, eu já tinha uma nova ferramenta para usar na minha profissão. E hoje eu vivo disso. Hoje ser instrutora de Theta Healing, ser uma terapeuta de Theta Healing é a minha vida. É aquilo que eu uso no meu estilo de vida, é aquilo que eu uso na minha profissão. Então, aqui tem Theta Healing o tempo inteiro. O que eu crio de conteúdo tem essa ferramenta por trás. O meu curso online tem essa ferramenta por trás. O meu atendimento de coaching e healing tem essa ferramenta por trás. Então, hoje sim eu uso isso para viver disso também, aqui no mundo da matéria, né? Então, o que eu quero te inspirar com tudo isso é que, às vezes, você vai ouvir uma voz aí dentro de você que a sua essência, a sua alma, ela tá gritando por aquilo. Em paralelo, você vai ter o seu ego, você vai ter um monte de crença, um monte de bloqueio, um monte de fator limitante que vai te falar assim, nossa, mas e se isso não der certo? Nossa, mas e se não for isso? Nossa, será? Nossa, mas será que eu faço isso agora? Só que é igual o tal do cavalo selado. Às vezes o cavalo selado ele vai passar na sua frente uma única vez. E ou você monta, ou você vê ele passar. Eu não sabia o que ia acontecer comigo indo para Dubai. E hoje tudo faz sentido. Olha a sincronicidade com que as coisas aconteceram nessa história que eu contei para você. Olha como as coisas foram sendo desbloqueadas e como as coisas aconteceram no tempo, exatamente como era para acontecer. Só que se eu não tivesse atenta a isso, ouvindo meu coração e agindo apesar do medo, nada disso seria possível, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria aqui contando essa história para você. Então comece a perceber na sua vida esses pequenos chamados que aparecem na sua vida. Começa a perceber essas pequenas vozes do seu coração que estão falando com você o tempo inteiro e que às vezes você fica abafando ela por medo ou por julgamento ou porque o que os outros vão falar ou porque será que se eu fizer isso vai dar certo? E se der errado? E se não der certo? E se eu me frustrar? E se me julgarem? Foda-se! Por isso que eu falo no meu trabalho que tem luz, coragem e uma dose de foda-se. Porque às vezes você precisa falar foda-se para todas essas vozes que ficam te impedindo de viver aquilo que você quer.
e falar um sim para essa voz. Falar um sim para essa força que está aí dentro de você, para essa luz que está acendendo dentro de você. E dar uma chance para esse sim, e dar uma oportunidade para esse sim. E pode ser que, poderia ser que no meu caso, que eu única e exclusivamente usasse isso para o meu autoconhecimento. Isso já seria incrível, porque olha todas as oportunidades que eu tive através disso. E pode ser que eu usasse isso como profissão, que é o que eu fiz. Por quê? Porque foi um chamado. Não deu pra negar, tinha gente batendo no universo, colocando gente na minha porta pra falar: Andressa, eu quero que você atenda, eu quero que você ajude essas pessoas com essa técnica. Tá bom, eu aceito, deixa fluir, se coloca como um canal. Então, quantas coisas às vezes acontecem na sua vida que você não se permite viver? Ou por medo, ou por crença, ou por algum bloqueio, ou por insegurança. Mas que talvez justamente ali esteja a sua reconexão com o seu propósito, com a sua essência. E você só vai saber se você der o passo. Você só vai saber se você investir em você, se você investir nesse olhar interno. Se você não fizer isso, como que você vai saber? Você vai ficar sempre na dúvida. Será que é isso mesmo? E aí eu te pergunto, você quer dar uma chance para essa voz que está no seu coração? Ou você quer ficar sempre vivendo na dúvida e no será? O que você escolhe para você? Oi, Pati! Maravilhosa! Gente, fez sentido isso para você? Foi benéfico eu contar essa história para você? Ela te trouxe algum insight, alguma reflexão? Fez a diferença para você de alguma forma? Me escreve aqui para eu saber. Para quem tá assistindo o replay também, trouxe para você algum insight? Me manda um direct depois. Eu quero saber de verdade, de verdade. Me manda um direct depois. Saudade de ti, parabéns pela sobrinha linda. Ai, obrigada. Também tô com saudade. Obrigada, ela é linda, né? Ela é um anjo, maravilhosa. Bruxona, Aurora bruxona já. Tô louca pra ver ela. Demais, demais, muito sentido, amei. Ai, que demais, gente. E coloca aqui pra mim, a gente tem alguns minutinhos ainda aqui antes de encerrar a live. Coloca pra mim alguma dúvida que você tem sobre isso, ou sobre como você pode usar essa técnica na sua vida, ou algum medo seu, alguma insegurança sua, ou alguma coisa que tá aí dentro de você e que você sente esse bloqueio, ou que você sente que pode usar de alguma forma o que eu trouxe aqui. Então, coloca aqui pra mim pra gente usar esses minutinhos aí pra eu te ajudar nesse caminho. A Marcinha falou, inspiradora essa live pra assistir todo dia. Ai, que linda! Gratidão. E olha, gente, outra coisa, né? Outro insight, assim, que eu senti de compartilhar. Lembra que eu falei daquele curso que eu fiz de Teta, que eu desbloqueei algo relacionado à minha crença de viajar ao mundo, fazendo eventos e palestras? Lembra lá, né? Lá eu acessei uma informação dessa cura. Lá eu percebi o quanto essa cura abriu um caminho. E hoje, durante a live com vocês, eu me reconectei com outro aspecto dessa cura que me tocou muito, que eu me emocionei. Porque faz muito sentido com todos os insights que eu tenho recebido nos últimos dias do meu trabalho, sabe? E de próximos passos dentro dos meus projetos. E aí, as coisas, as fichas vão caindo para você à medida que você vai se preparando e que você está pronta para recebê-las e colocá-las em prática. Então, isso tudo é um processo. Só que por que isso acontece? Vocês viram isso acontecendo aqui ao vivo. Porque eu estou em movimento, porque eu saí da estagnação, porque eu não estou parada, porque eu estou comprometida em viver uma vida com propósito. E aí eu me coloco em movimento e isso vai acontecer e as coisas vão vindo. Entende? É tudo muito maravilhoso.
Também tem muitas histórias desse gênero na minha vida e o fluxo é incrível e emocionante, mas algumas crenças inconscientes acabam por me parar em algum momento. O fluxo ainda não é constante. Exato, Aninha. Essas crenças, né? Ontem eu vi uma pergunta aqui que falaram assim: como que eu elimino todas as crenças do meu sistema? A Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, ela fala o seguinte, que o dia que ela conhecer ou que você conhecer alguém que tirou todas as crenças do seu sistema, é para avisar ela, porque ela não conhece, nem ela mesma. E é justamente isso, a gente nunca vai tirar todas as crenças do nosso sistema, mas quanto mais a gente olhar para elas, mais a gente vai tirar aquelas crenças raízes que mais nos impedem de viver aquilo que a gente quer viver. É isso que o Theta Healing proporciona, a gente acessar essas crenças raízes que estão bloqueando a gente de viver o nosso propósito, de viver a nossa essência e de manifestar aquela vida que a gente quer pra gente. Então a gente acessa essas principais crenças raízes, entendeu? E todas as outras vão vindo à medida que você for evoluindo, só que você precisa querer olhar para isso. Se você não olhar para isso, né, você não vai curar. E uma outra coisa legal que toda essa jornada do Theta Healing me proporcionou é o seguinte: quando você faz a formação do Theta Healing, né, você entra numa rede de colegas, de parceiros de missão, né, você entra numa rede de profissionais de Theta Healer e a gente troca muita sessão. Então, antes, tipo, eu investia 700 e poucos reais em terapia por mês, né, que eu investia com grana mesmo. Hoje eu não pago por terapia, porque a gente troca sessão. Então eu atendo uma terapeuta, ela me atende também, entendeu? E a gente vai trocando, sabe? E isso é muito lindo, porque você fica usando a técnica não só você com você mesma, mas você usa também com outras terapeutas, entendeu? Você aplica isso com outras pessoas também. A Dessa falou, como identificar se uma pessoa é ou não é uma gêmea? Ah, Dessa, a gente pode fazer uma live só disso, mas vamos lá. Primeiro, você pode acessar isso através do Theta Healing, tá? Então, você pode, com o Theta Healing, acessar o Criador e entender se aquela pessoa é só uma gêmea ou não, tá? Você pode também... além do Theta Healing, eu digo que o seguinte, alma gêmea, como que eu sei que a pessoa é uma gêmea? Alma gêmea é aquela pessoa que você sente que você já conhece ela de outros planos e outros lugares, que você já conhece ela de alguma outra existência e você tem uma conexão energética muito forte, tá? Não é só uma conexão física, não, é energia. É uma sensação que é difícil de explicar. É difícil de explicar. É uma sensação... É sensação, tá? É isso. Você fica assim, ó. Você não sabe falar direito. E aí você percebe que é uma alma gêmea ou não, tá? Mas você pode manifestar uma alma gêmea. A pessoa que... se você já tá num relacionamento... e essa pessoa é sua alma gêmea, você pode fazer manifestação de alma gêmea mesmo assim, e pode ser que essa pessoa comece a adquirir essas características de alma gêmea que você manifestou, tá? Então, no DNA básico, que é o primeiro curso da técnica Theta Healing, que a gente vai falar dela aqui nessa série de lives, manifestação de alma gêmea é uma das coisas que a gente aprende no primeiro curso, tá? Eu vou falar disso pra vocês. Mas, é muito lindo, alma gêmea, eu amo falar sobre isso. Gente, tá terminando o tempo aqui, tá? Deixa eu falar pra vocês, primeiro, gratidão por estar aqui, gratidão por dividir isso com vocês, por vocês me ouvirem. Eu fiquei muito feliz que de alguma forma essa história te inspirou, né? Foi assim que o Theta Healing mudou a minha vida e perceba o quanto pode mudar a sua também, de verdade. Seja pra você ser praticante, seja para ser terapeuta, seja para usar isso na sua profissão, para viver disso ou não, tá? É muito poderoso de verdade. Deu para ver aqui. E amanhã a gente tem mais uma live. Amanhã eu vou falar com você sobre... Deixa eu pegar o tema aqui rapidinho. Amanhã o tema é
Use o Theta Healing para transformar o medo e a insegurança em coragem e autoconfiança. Então, se rola medo, rola insegurança por aí, amanhã eu vou falar sobre como que você pode usar o Theta Healing para mudar isso e vou falar sobre os 4 níveis de crenças, tá? Então, amanhã eu vou aprofundar nesse assunto das crenças. Te espero aqui, meio-dia, e tô indo porque tá acabando, tá? Amanhã a gente se vê aqui. Beijo. Quem tiver mais dúvida, me manda por direct e a gente vai se falando aqui. Beijo. Obrigada.